Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 163, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir primeiro o livro dos Reis 13, segundo o livro das Crónicas 12 e 13 e Cântico dos Cânticos 2. Primeiro livro dos Reis 13. Estando Jeroboão de pé diante do altar para apresentar um sacrifício, eis que vem de Judá a Betel, por ordem do Senhor, um homem de Deus. Pôs-se a clamar contra o altar, segundo a palavra do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim fala o Senhor. Um filho vai nascer à casa de David, que se há de chamar Josias, e ele degolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam sobre ti o incenso. Sobre ti serão queimados ossos humanos. Nesse mesmo dia deu um sinal dizendo: Este é o sinal que o Senhor pronunciou. Eis que o altar vai abrir fendas e vai espalhar-se a cinza que está sobre ele. Quando ouviu as palavras que o homem de Deus gritou contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu o braço contra o altar e disse: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou-se-lhe, de modo que não a podia mexer. O altar abriu fendas e a cinza que estava sobre ele espalhou-se, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Aplaca o Senhor teu Deus, roga por mim para que eu volte a ter sã a minha mão. O homem de Deus rogou ao Senhor, e a mão do rei voltou para ele, e estava tal como era antes. Então o rei falou ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para te restabeleceres, e dar-te-ei um presente. O homem de Deus disse ao rei: Nem que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo. E não comerei o pão, nem beberei água neste lugar. Pois tal é a ordem que recebi do Senhor, que me disse: Não comerás pão, não beberás água, nem regressarás pelo caminho por onde foste. E foi-se embora por outro caminho, sem regressar pelo caminho por onde fora para Betel. Morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos vieram ter com ele e contaram-lhe tudo quanto fizera nesse dia o homem de Deus em Betel. Todas as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas igualmente ao seu pai. O pai perguntou-lhes: Por qual caminho foi ele? Os filhos informaram-no acerca do caminho por onde se fora o homem de Deus, vindo de Judá. Disse ele aos seus filhos: Selai-me o jumento. Eles selaram-lhe e ele montou. Partiu logo no encalço do homem de Deus e alcançou-o quando ele estava sentado debaixo de um terebinto e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então disse-lhe: Vem comigo à minha casa comer um pouco de pão. Ele respondeu: Não posso voltar atrás nem ir contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. É que o Senhor dirigiu uma palavra para que não comesse pão aqui nem bebesse água, nem voltasse pelo mesmo caminho por onde vim para aqui. Disse-lhe então: Também eu sou profeta como tu, e um anjo disse-me: Palavra do Senhor. Falo voltar contigo para a tua casa, e falo comer pão e beber água. Ele mentia-lhe. O homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Ora, quando eles estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta que o tinha feito voltar. E o velho profeta clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim fala o Senhor. Já que desobedeceste ao Senhor e não guardaste a ordem que o Senhor Deus te deu, já que voltaste atrás, comeste pão e bebeste água no lugar acerca do qual te dissera: Não comerás aí pão, nem beberás água, o teu cadáver não regressará ao túmulo dos teus pais. Depois de o homem de Deus ter comido pão e ter bebido, o profeta selou-lhe o jumento e ele partiu. Pelo caminho encontrou um leão que o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e junto dele o jumento de um lado e do outro o leão.
Eis que então os transeuntes viram o cadáver estendido no caminho e o leão postado junto do cadáver. Vieram então contar isso na cidade em que habitara o velho profeta. Ouviu isto o profeta que o tinha feito voltar, e disse assim o homem de Deus: Este é o homem de Deus que desobedeceu ao Senhor. O Senhor entregou-o ao leão que o dilacerou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E falou com os seus filhos, dizendo: Selai-me o jumento. Eles selaram-no. Partiu então e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo a seu lado o jumento e o leão. O leão não devorara o cadáver, nem tinha quebrado um osso ao jumento. O profeta tomou o cadáver do homem de Deus, pô-lo sobre o jumento e levou-o. O velho profeta voltou para a cidade para cumprir o luto e sepultá-lo. Depositou o cadáver no seu túmulo e chorou sobre ele, dizendo: Ai, meu irmão! Depois de tê-lo sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Quando eu morrer, haveis de me sepultar no túmulo em que está sepultado o homem de Deus. Poreis os meus ossos ao lado dos ossos dele. Mas tem de se cumprir inexoravelmente a ameaça que ele gritou como palavra do Senhor contra o altar que está em Betel e contra todos os templos dos lugares altos que há nas cidades da Samaria. Não obstante estas palavras, Jeroboão não se converteu da sua conduta perversa, mas continuou a fazer sacerdotes dos lugares altos a homens oriundos da massa do povo. A quem ele queria, consagrava-os e ficavam sacerdotes dos lugares altos. Nisto é que consistiu o pecado da casa de Jeroboão. Por isso é que ela foi destruída e desapareceu da face da terra. Segundo livro das Crônicas 12. Consolidado e assegurado o seu reino, Roboão abandonou a lei do Senhor e todo o Israel seguiu o seu exemplo. No 5º ano do seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, Shishak, rei do Egito, veio atacar a cidade com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Um inumerável exército de líbios, suquitas e etíopes acompanhavam-no desde o Egito. Apoderou-se das cidades fortificadas de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Shemaías dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá, que com a aproximação de Shishak se tinham reunido em Jerusalém, e disse-lhes: Assim fala o Senhor: Vós abandonastes-me, eu vos abandono nas mãos de Shishak. Então os chefes israelitas e o rei humilharam-se e disseram: Justo é o Senhor. O Senhor, vendo que se tinham humilhado, dirigiu a palavra a Shemaías nestes termos: Eles humilharam-se, não os exterminarei. Dar-lhes-ei em breve a libertação. A minha ira não se desencadeará sobre Jerusalém pela mão de Shishak. Contudo, ficar-lhe-ão sujeitos, para que saibam distinguir entre servir-me a mim e servir os reis de outras nações. Shishak, rei do Egito, atacou, pois, Jerusalém. Levou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, sem nada deixar. Levou especialmente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para os substituir, Roboão mandou fazer escudos de bronze, entregando-os aos chefes da escolta que guardava a porta do palácio real. De cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam-nos e traziam-nos depois para a sala da guarda. Portanto, em virtude da sua humildade, a ira do Senhor afastou-se dele e a sua ruína não foi total, pois ainda havia coisas boas em Judá. Consolidou-se, pois, Roboão como rei e reinou em Jerusalém. Contava 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade escolhida pelo Senhor, de entre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naamá, a Amonita. Ele fez o mal, pois não aplicou o seu coração a buscar o Senhor. Os feitos de Roboão, dos primeiros aos últimos, estão escritos nas palavras do profeta Shemaías e do vidente Idó, com os registros das famílias. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Por fim, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de David, e seu filho Abias sucedeu-lhe no trono. Segundo livro das Crônicas 13. No 18º ano do reino de Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maacá, filha de Uriel, de Gibeá.
Abias e Jeroboão fizeram guerra entre si. Foi Abias quem iniciou a guerra com um exército de 400.000 homens valentes e guerreiros escolhidos. Jeroboão alinhou contra ele 800.000 homens, também eles valentes e guerreiros escolhidos. De pé, no alto de Semaraim, que está na montanha de Efraim, Abias gritou: Escutai-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não sabeis que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reino de Israel a David e seus filhos, em virtude de uma aliança perpétua? Mas Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de David, insurgiu-se e revoltou-se contra o seu senhor. Homens vadios e perversos juntaram-se a ele e opuseram-se a Roboão, filho de Salomão. Roboão, que era jovem e tímido, não pôde resistir-lhes. E agora pensais em oferecer resistência ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de David. Vós sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez, à maneira de deuses. Afastastes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e instituístes para vós sacerdotes à maneira dos povos estrangeiros. Todo aquele que veio com um novilho e 7 carneiros para se fazer consagrar, tornou-se sacerdote dos falsos deuses. Mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os sacerdotes que servem o Senhor são os filhos de Arão, e os levitas desempenham as suas próprias funções. Cada manhã e cada tarde queimam os holocaustos e o incenso aromático em honra do Senhor. Os pães da oferenda são dispostos sobre a mesa pura, e cada tarde são acendidas as lâmpadas do candelabro de ouro. Porque nós observamos a lei do Senhor, nosso Deus, enquanto vós o abandonastes. Deus está à nossa frente como comandante, bem como os seus sacerdotes, com as trombetas de guerra para as fazer ressoar contra vós. Filhos de Israel, não luteis contra o Senhor, Deus dos vossos pais, pois não sereis bem-sucedidos. Então Jeroboão executou uma manobra com as tropas, colocadas em emboscada para surpreender o inimigo pelas costas, de modo que o seu exército atacava Judá de frente e a emboscada encontrava-se à retaguarda. As tropas de Judá, voltando-se, viram-se atacadas pela frente e pela retaguarda. Invocaram o Senhor enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. Judá soltou o grito de guerra e Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e Judá. Os filhos de Israel fugiram diante dos homens de Judá e Deus entregou-os nas suas mãos. Abias e o seu exército fizeram grande morticínio, caindo feridos 500.000 guerreiros escolhidos do campo de Israel. Assim foram humilhados naquele tempo os filhos de Israel, enquanto os filhos de Judá se consolidaram porque se apoiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e arrebatou-lhe várias cidades: Betel, Jessaná e Efron, assim como os lugares delas dependentes. No tempo de Abias, Jeroboão não se restabeleceu. O Senhor feriu-o e ele morreu. Abias, pelo contrário, tornou-se poderoso. Teve 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. O resto dos atos de Abias, os seus feitos e palavras, estão escritos no comentário do profeta Idó. Abias adormeceu com os seus pais e foi sepultado na cidade de David. Sucedeu-lhe no trono seu filho Asá. Durante a sua vida, o país teve 10 anos de paz. Cântico dos Cânticos 2. Eu sou o narciso de Saron, eu sou o lírio dos vales. Tal como o lírio entre os cardos, é a minha amada entre as jovens. Tal como a macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Anseio sentar-me à sua sombra, que o seu fruto é doce na minha boca. Leve-me para a sala do banquete e se erga diante de mim a sua bandeira de amor. Sustentem-me com bolos de passas, fortaleçam-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. Por baixo da minha cabeça ele põe a mão esquerda e abraça-me a sua mão direita. Eu vos conjuro, mulheres de Jerusalém, pelas gazelas ou pelas corças do monte. Não desperteis nem perturbeis o meu amor, até que ele queira. A voz do meu amado. Ei-lo que chega correndo pelos montes, saltando sobre as colinas. O meu amado é semelhante a um gamo ou a um filhote de gazela.
Ei-lo que espera por detrás do nosso muro, olhando pelas janelas, espreitando pelas frinchas. Fala o meu amado e diz-me: levanta-te, anda, vem daí, ó minha bela amada. Eis que o inverno já passou, a chuva parou e foi-se embora. Despontam as flores na terra, chegou o tempo das canções e a voz da rola já se ouve na nossa terra. A figueira faz brotar os seus figos e as vinhas floridas exalam perfume. Levanta-te, anda, vem daí, ó minha bela amada. Minha pomba, nas fendas do rochedo, no escondido dos penhascos, deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. Pois a tua voz é doce e o teu rosto encantador. Agarrai-nos as raposas, essas raposas pequenas que devastam as vinhas, as nossas vinhas já floridas. O meu amado é para mim e eu para ele. Ele é o meu pastor entre os lírios, até que rebente o dia e as sombras desapareçam. Volta, meu amado, e sê como um gamo ou um filhote de gazela pelas quebradas dos montes. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de jovens de Nossa Senhora. Com muita alegria junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Senhor, nosso Deus, obrigado por nos falares todos os dias e nunca nos abandonares neste caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito, para Te conhecermos e conhecermos Jesus, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje vemos este capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, em que se relata como um homem de Deus repreende Jeroboão, de como ele é transviado depois do seu caminho e da sua missão. Pode parecer-nos uma historieta um pouco dramática. Porque é que um homem, pelo simples facto de se demorar em casa do profeta de Betel, acaba por encontrar a morte? Bem, a resposta mais direta é porque temos de ser firmes quando aceitamos as missões de Deus. Diante de um desafio que sabemos com certeza que vem de Deus, dizemos sim. E temos de o dizer com todo o nosso coração. Isso implica ser fiel, obedecer. Não tentemos seguir apenas as nossas ideias e também não convém dar muitos ouvidos a outras vozes mais duvidosas. O que nos importa é perceber o que vem de Deus. E uma vez que abraçamos essa voz, nada pode ser mais importante do que ela. Mesmo até o que possa ter parecenças. Então, qual é que é o critério? Qual pode ser o critério para distinguirmos a voz de Deus das outras vozes? Para nós cristãos, terá sempre de ser Jesus o critério. A sua palavra, os seus gestos, a sua ação, aquilo que lemos no Evangelho e em toda a Sagrada Escritura, e também aquilo que nos é transmitido pela tradição da Igreja, naquilo que os bispos nos ensinam, em comunhão com o Bispo de Roma. Isso será sempre o fundamento para conduzirmos a nossa vida na escuta da voz de Deus. Ao contrário, não é isso que acontece com o homem de Deus. Ele até estava bem orientado, mas caiu na armadilha do profeta de Betel. O profeta que o chama para a sua casa e que no fundo o faz fazer desobedecer à voz de Deus. No segundo livro das Crónicas, vemos como Deus tem poder para nos fazer vencer se lhe formos fiéis. Novamente vemos esta releitura da história segundo a lente da fidelidade a Deus. A humildade de Roboão, rei de Judá, diante de Deus, na guerra contra o rei do Egito, vale-lhe o auxílio do Senhor. E também Abias contra Jeroboão vence porque recebe de Deus essa vitória. Não, isto não significa afirmar que o nosso Deus é um Deus de guerras. Não é isso que ele nos quer dizer hoje. A verdade vai mais além da literalidade do texto. De facto, na nossa vida, ser fiel a Deus não é a garantia de que não haverá combates, mas é a garantia de que, no fim das contas, Deus tem poder para te salvar, mesmo quando tudo parecia impossível.
E ser salvo não significa que corra sempre tudo como nós queremos. Significa que por onde quer que passemos, se formos com o Senhor, vamos bem. Escutemos aquilo que o amado diz à amada nos Cântico dos Cânticos e reconheçamos nele a voz de Cristo. Levanta-te, minha amada. Anda, vem daí. Deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto encantador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 163. Mudam os reis, mas a guerra continua. O reino está mesmo dividido. Um abraço em Cristo. Até amanhã.